Falar sobre uma ocorrência que foi registrada e que merece uma atenção muito grande, porque o que deveria, gente, ser símbolo de carinho, da infância, acabou sendo usado para esconder um crime. Isso mesmo. Em vez de brinquedo, o urso de pelúcia virou esconderijo de drogas lá na Estrutural. Olha aí o flagrante que foi feito pela polícia no momento dessa batida policial lá na cidade Estrutural. Os policiais foram acionados. Ao chegar nessa casa, foram fazer uma vistoria na casa e encontraram drogas dentro de um ursinho de pelúcia, hein? Olha aí, olha só a criatividade dos criminosos para esconder essa droga dentro de um ursinho de pelúcia. Bora para lá então, ao vivo, a Débora Rodrigues vai trazer os detalhes para a gente desse caso que está sendo investigado pela Polícia Civil. A gente vai bater um papo ao vivo agora aqui com a Débora. Débora, vamos falar sobre esse assunto agora? Queria muito que você trouxesse para a gente os detalhes desse caso, Débora. Isso, Kenzo, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Nas primeiras horas do dia de hoje, a Polícia Civil, através da 8ª DP, conseguiu fazer a prisão de um homem de 25 anos. Ele é acusado, está sendo investigado, o principal suspeito de comandar um sistema de tráfico de drogas na Estrutural. Ele ficava aqui na Estrutural, mas também ficava em uma cidade do entorno do Goiás. Hoje de manhã ele foi preso junto com a namorada, uma menina de 18 anos apenas. Kenzo, ele organizava essa casa, como um ponto de apoio para fazer esse tráfico de drogas. Alguns meses atrás, a Polícia Civil conseguiu identificar algumas pessoas que atuavam nesse sistema de tráfico de drogas e desde outubro a Polícia Civil vem investigando. Em outubro, quando a polícia bateu lá na porta, esse homem ele fugiu por alguns becos e esquinas que tem ali na Estrutural, mas hoje ele foi preso. E como você bem explicou, ele escondia as drogas dentro dessa casa, mas dentro de ursinhos de pelúcia. Quem está aqui ao meu lado é o delegado Rafael Catunda, que está investigando esse caso. Delegado, hoje, quando este homem foi preso, ele teve alguma reação, ele vai ficar preso por esses crimes, mas ele já tem outras passagens também. Isso, como você falou, em outubro, a equipe que conseguiu flagrar essa situação de tráfico de drogas ali na Estrutural, e claramente viu que era ele que comandava, inclusive com 2 jovens, 2 adolescentes. Nessa ocasião, ele acabou conseguindo fugir, apesar de já ter sido identificado. Ele já era alvo nosso desde 2024, já foi preso por a gente. Então, ele fugiu, e aí acabou que restou uma adolescente, que foi encaminhada a DCA, mas liberada. E aí, nessa situação, foi encontrada uma quantidade considerável de drogas na casa que ele usava como apoio. E aí, a partir daí, a gente continuou a investigação, representamos pela prisão e pela busca, que foi deferido pelo Poder Judiciário, e hoje cumprimos esses mandados. Então, tinha um alvo que era em Águas Lindas, onde ele costumava ficar, e também aqui na Estrutural. Hoje ele não teve como fugir, porque ele foi surpreendido de manhã, dormindo, inclusive com a namorada, a mesma adolescente, que então ela era adolescente, agora já é maior de idade. E lá, por ocasião das buscas, foram encontrados mais 100 e tantos comprimidos de êxtase, dinheiro, balanço de precisão. E aí, novamente, quer dizer, agora dessa vez eles foram presos flagrantes, então ele acaba respondendo por 2 tráficos, um dessa ocasião em outubro e agora essa situação flagrancial. Então, são 2 tráficos mais a associação. E, doutor, ele escondia as drogas dentro dos ursinhos. Como é que foi o momento em que a polícia conseguiu identificar as drogas dentro dos ursos de pelúcia? A gente sabia que essa casa aqui na Estrutural servia como apoio. Isso é uma prática até comum, eles ficam na rua vendendo, mas não ficam de posse de uma grande quantidade, até para tentar descaracterizar o tráfico, caracterizar um consumo. E a gente reparava que, costumeiramente, ele entrava na casa e saía, o que demonstrava que ali é onde estava guardada as grandes porções. Então, quando ele fugiu, e a gente, isso em outubro, a gente entrou para vasculhar a casa, a princípio a gente não conseguiu localizar, só que a gente viu que os ursinhos estavam meio desalinhados, e jogados e tal. E aí, logo que pegamos o ursinho, já sentimos um peso que não era normal, o ursinho de pelúcia geralmente é leve, e na abertura dele já estava aberto. Então, inclusive, eram mais de um ursinho de pelúcia que ele usava. Quando a gente encontrou no primeiro, a gente foi buscando em outros bichinhos de pelúcia, acabamos encontrando também num cachorrinho de pelúcia. Então, é um meio que a gente nunca tinha se deparado, mas a gente sabe que hoje, cada vez mais, eles estão usando técnicas de esconder para dificultar a nossa ação. Agora, doutor, conta para mim, no momento em que a Polícia Civil foi até o local, lá em 17 de outubro, mais ou menos, eles estavam fazendo a investigação
eles faziam um esquema de um entrava dentro da casa, outra pessoa saía. Inclusive, tinha um envolvimento de menores. Como é que funcionava esse esquema na prática? Eram usuários que iam até o local? Era uma esquina? Era no meio da rua, eles ficavam transitando ali próximo a uma esquina. O indivíduo que foi preso hoje, ele era o responsável, ele que coordenava, claramente ele coordenava, ele determinava que um adolescente pegasse o dinheiro, que outro adolescente buscasse a droga. Então, essa divisão de tarefas é uma prática que eles adotavam e acaba sendo comum. Então, um é responsável pela entrega da droga, o outro pela entrega do dinheiro, de modo que quando a polícia aborda esses indivíduos, raramente você vai ter um indivíduo com dinheiro e droga ao mesmo tempo para caracterizar o tráfico. Então, a gente pega um indivíduo que está só com dinheiro, o outro está só com tráfico, e eles usam menores nessa ideia porque o menor tem alguns benefícios, né, da lei, então acaba sendo mais fácil. Inclusive, nessa situação em outubro, a menor acabou assumindo, mas a gente sabe, a gente já tinha monitorado, que não era ela. E hoje, de novo, ela assumiu, só que eu não sei se ela se esqueceu ou não, que ela não é mais menor de idade, ela completou 18 anos mês passado, mas mesmo que ela assumisse ou não, a gente já tinha elementos para configurar que ela é uma parceira do indivíduo e o casal acabou preso. Doutor, quanto tempo ele vai pegar de prisão e ele já tem outras passagens? Ele já tinha outras passagens de tráfico de drogas, resistência, se eu não me engano, inclusive uma tentativa de homicídio. Ele, como eu falei, ele vai responder por 2 tráficos de drogas, né, que a pena é 5 a 15 anos, mais associação. Somando tudo, dá 40 anos. E a namorada dele, pelo tráfico pela associação, cuja pena é 25 anos, somadas. Né? Doutor Rafael. Tá vendo aí quem usou, então, o esquema, né? Débora, vou deixar você perguntar. Pronto, imagina, agora que chegou, é porque a gente tem um delayzinho, né, do momento que eu falo daqui do estúdio, para vocês ouvirem aí, sem problema nenhum. Doutor Rafael, muitíssimo obrigado pela sua presença ao vivo com a gente aqui no SBT Brasília, trazendo os detalhes dessa operação que foi deflagrada pela Polícia Civil diante dessa investigação que foi feita, né, de que esse homem já era um velho conhecido, então, da polícia, ou seja, vocês já sabiam que ele já estava no mapeamento da polícia quando vocês chegaram, então, até ele. E a gente vai mostrar imagens para o pessoal de casa agora, doutor Rafael, do momento exato em que vocês conseguiram localizar essa droga dentro dos ursos de pelúcia. Essa é um esconderijo muito inusitado, não é comum a gente visualizar uma situação como essa, né? Mas cada vez mais, doutor Rafael, os criminosos estão usando dessa criatividade para o crime e estão, então, tentando mudar essa situação, mudar os esconderijos para que a polícia não consiga identificar. O senhor falou que o senhor estava pegando, os ursos estavam espalhados pela casa e aí vocês perceberam pelo peso, foi isso, doutor? Na verdade, os ursos eles estavam numa prateleira, né? Só que tinham a maioria dos ursinhos bem organizados e tinha um urso que ele estava meio caído, quase caindo assim da prateleira. Então, não fui nem eu, quando o policial pegou esse urso, ele já sentiu o peso e alguma coisa dura, né, dentro ali, porque o urso pelúcia, aquela espuma, é macia. Então, quando ele pegou o urso, ele já sentiu pelo peso e alguma coisa ali dura. E aí, quando abriu, viu que tinha meia pedra, um pedaço grande ali de droga ali dentro. E aí alertou os outros, falou, gente, vamos prestar atenção, porque dentro aqui do bichinho de pelúcia tinha droga. E aí começamos a olhar todos, encontramos também um cachorrinho de pelúcia, mais droga. Isso foi em outubro, né? Inclusive hoje, quando a gente fez questão de olhar tudo. A gente falou, vamos olhar panela, bicho de pelúcia, porque eles realmente estão cada vez mais criativos. A gente já viu esconder em lajota, interruptor, mas urso de pelúcia foi a primeira vez que eu vi. Tá certo, doutor Rafael. Obrigado, viu, Débora? Quero agradecer muito sua presença também e as informações que você trouxe para a gente ao vivo sobre esse caso, que essa droga foi encontrada, então, na cidade estrutural, dentro de ursos de pelúcia, né? Bichinhos de pelúcia que estavam espalhados na casa desse homem, que agora vai responder por conta desse possível tráfico de drogas, então, que está sendo investigado pela polícia. Obrigado, Débora, pelos detalhes.